A cisterna que a gente pensou de construir aqui vai ter aproximadamente 3,5 metros de diâmetro e mais ou menos 2 metros de altura. Dá um pouquinho menos porque a grade não tem tudo isso, tem 1,95 mais ou menos, né? Então, todas as etapas que a gente vai construindo, no fundo a gente está fazendo isso, a gente está montando um esqueleto para depois preencher com cimento, né? Aí pra gente ter uma noção assim, mais ou menos de quais seriam essas etapas, dá pra gente dividir ela em 4 pedaços, né? Mais ou menos. No chão, a gente vai ter o contrapiso e o piso. Qual que é a diferença deles? O contrapiso é a parte que vem em contato com a terra mesmo. É a primeira parte, né? Que é a parte que vai isolar a cisterna. Então, essa parte é de um concreto. Concreto mesmo com brita, areia. A gente usa a palavra traço, geralmente para dizer qual que é a quantidade de cimento que tem na massa, né? Então, o traço é 3 de brita para 3 de areia para 1 de cimento. Mais ou menos isso, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai medir, ali que é o povo ali já estava fazendo. A gente vai medir 4,5 metros, um círculo de 4,5 metros de diâmetro. Por que esse 1 metro a mais? Porque esse meio metro a mais em toda a volta da cisterna é o que vai deixar ela realmente isolada. Se a gente fazer só ela direitinho, estreitinho, esse contato aqui da terra pode desbarrancar, por exemplo, ou pedregar e vai ficar buraco por baixo dela. Então é um jeito de já isolar ela mesmo totalmente, né? Por isso que a gente faz o círculo 1 metro a mais do que o diâmetro da cisterna em si. Então isso a gente faz de concreto. Quando a gente faz, as outras que a gente fez, a gente cava isso. Então dá mais ou menos uns 6 centímetros de espessura o contrapiso, cavado, né? Aqui a gente chegou à conclusão que a gente não precisa cavar. E também ia ser uma energia grande desperdiçada, assim. E também a gente ia precisar pilar, aqui a gente acha que não precisa pilar também. A gente chegou à conclusão que se a gente afofar a terra, vai chegar no nosso nível de bem maiado, bem pilado. Então não precisa. Ela tá bem dura aqui, né? Então aí esse é o que a gente chama de contrapiso, que é a primeira camadinha. Aqui a gente vai só desenhar e depois colocar umas pedras em volta para limitar e fazer a massa para cima mesmo. Aí quando a gente faz o piso, que vem em cima do contrapiso, já é o diâmetro da cisterna certinho, é 3,5 metros. Isso. Aí no piso a gente já entra com esqueleto. Então a gente vai fazer ali com aquela malha, um círculo de 3,5 metros de diâmetro, né? Vamos emendar toda ela com um pedacinho de arame recozido, né? E aí esse esqueleto que vai ser o nosso mote ali para começar a cisterna, que a gente vai preencher com cimento. Aí já não é mais concreto, a gente já não mexe mais com brita. Daí para frente a gente só mexe com a argamassa. O traço que a gente usa para preencher o piso, mais ou menos 3:1, que é um traço bem forte também, né? 3 de areia para 1 de cimento. A gente vai ficar muito feliz de chover, porque o cimento cura muito melhor e a gente também cura melhor, né? Aí primeiro, no piso, a gente não preenche essa malha, a gente chama de malha essa do quadradão do ferrão mesmo, né? A gente não preenche com a tela, não precisa, usa só a malha, tá? Então a gente vai colocar o cimento normal, tal, nivelar bem nivelado, é a hora que tem que nivelar, deixar bonitinho. Quando a gente monta o esqueleto do piso, a gente tem que deixar um pedaço para emenda, que é o pedaço que vai emendar com as paredes lateral. Então a gente vai deixar aí uns 15, 20 centímetros de ferro para fora, para além desse 3,5, né? Que a gente depois vai rebitar para cima. Deixar ele em 90 graus para receber o esqueleto. Certo? Para fazer a margem do concreto, né? Aí o esqueleto, o que é o esqueleto, né? A gente chama de gaiola depois quando monta a lateral. A gente calcula o perímetro, que é certinho o contorno da cisterna, dá mais ou menos uns 11 metros, bem pertinho disso. Então a gente vai ter que emendar algumas telas, elas têm 3 metros de largura, a gente vai emendar 4 telas, né? 4 dessas malhas. E aí sempre que a gente tiver emenda, de novo tem que ter esse pedacinho de sobreposição, uns 15, 20 centímetros, né? Emenda com o arame recozido. Então a gente pega um pedacinho de arame como esse.
Aí traz aqui, passando por baixo. Como ele tá comprido, dá pra dar 2 voltas. E com essa torqueza aqui, a gente vai unir. Aí na gaiola, enquanto ela tá aberta mesmo, deitada, a gente preenche toda ela com a telinha, que é a telinha de galinheiro. Como essa telinha de galinheiro que a gente tem a malha mais maiorzinha do que seria o ideal, para depois o cimento agarrar bem, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar a tela, deixar ela defasada, para ela mesmo se entramear e formar pedacinhos menores, que aí fica equivalente à tela, que é o ideal para a gente trabalhar. Sim, tem 40 metros e ela tem de largura 1,5 m. A gente costuma trabalhar com a de 1 metro, que a tela mesmo a gente usa para lateral e depois usa na tampa. Aí fizemos isso na gaiola, a gente vai pegar todo mundo e levar ela. É sempre importante amarrar a base primeiro, ir amarrando bem a base. E depois aqui em cima também, aí você vai fazendo e vai intercalando. Prender e amarrar emendando de novo, sobrepondo um pedacinho, né? E montar o esqueleto. Aí tem que pegar esses ferrinhos que a gente virou do piso e botar por dentro da gaiola e amarrar tudo bonitinho. Estamos só montando o esqueleto. O esqueleto da tampa é um pouco diferente, porque ele vai ficar assim, curvo, que fica mais resistente, circular é mais resistente, né, do que achatado, por exemplo, que acumula água também. Então ele fica curvo. E tem um pedacinho dele que a gente vai fazer um buraco, que é uma tampinha que passa uma pessoa tranquilo para fazer a manutenção da cisterna. Tá? Montar o esqueleto da tampa primeiro. Como é que a gente costuma fazer? A gente bota um banquinho ou um balde, algum anteparo por baixo assim, que tenha mais ou menos uns 60 centímetros de altura, que é o que vai dar essa curva nela, para ela ficar uma tampinha mesmo assim, né? Um conezinho. E a gente bota a malha por cima, mede os 3,5 de diâmetro, mesma coisa, né? Corta, deixa aquelas pontinhas rebitadas para baixo, né? Aquilo que a gente está fazendo é a mesma coisa que a gente já fez ali, é o mesmo processo que a gente fez com a base e com a gaiola, que foi de deixar na base as beiradinhas para prender com a gaiola. Aqui é o mesmo processo, a gente só está tirando os excessos para que não fique muito emaranhado e para entrar com mais facilidade. Depois a gente, aqui na linha da circunferência, vai dobrar e essa parte dobrada que vai entrar para ser amarrada. E aí leva lá pra cima da cisterna e monta, amarra, tudo bonitinho, sempre o esqueleto todo emendado, né? Uma coisa importante da tampa. Quando a gente for montar o esqueleto da lateral, a gente já tem que montar o da tampa, né? Teve uma das que eu participei da construção que a gente deixou pra montar a tampa depois, porque é mais fácil ir lá pra dentro toda hora sem ter que passar só pela própria portinhola, né? Só que qual que é o problema disso? Aí pra você montar o esqueleto da tampa depois, você tem que deixar o espaço da emenda da tampa, que a tampa também vem com os ferrinhos tortos pra entranhar na gaiola e emendar. Só que se você faz isso, você deixa um pedaço da lateral sem preencher, nesse dia que tem que preencher tudo. E aí no dia que você preenche isso aí, ele trinca de fora a fora. Porque essa que é a diferença de secagem dele de um dia pro outro, vai trincar, né? Então, pra gente, o ideal mesmo é montar o esqueleto todo, a gente entra sempre pela portinhola e aí faz toda a lateral tranquilo, né? E depois a gente vai pra tampa, mas ela já montada, a gente só vai pra preencher ela. Preenchimento, aí que é a parte mais da hora, na minha opinião. E ao mesmo tempo a parte, digamos, que tem assim, mais desafio, que precisa ser feito em um dia só, não pode ter emenda, né? O princípio geralzão é ter alguém por dentro fazendo um anteparo e alguém por fora jogando massa. O pessoal costuma fazer isso com umas pranchas mesmo, assim, de madeira ou de lajota, que curva, né? Aquela galvanizada. E por fora alguém com uma colher de pedreiro e uma desempenadeira mesmo jogando massa. Essa é a massa mais forte, a gente faz ela em 2:1, que é a massa que a gente vai usar para preencher a lateral da cisterna. É 1 de cimento para 2 de areia. Aqui, como o tempo é seco, a gente pode fazer 2,5:1, porque quanto mais cimento na massa, maior a tendência dele trincar.
Na última cisterna que a gente fez, a gente estava em poucas pessoas, a gente estava em 4 pessoas. E a gente vai fazer em um dia do mesmo jeito. Aí o que a gente fez? O Chico teve essa ideia. A gente pegou os madeirites que a gente usa para depois escorar, curvamos eles e colocamos por dentro os madeirites e fizemos uns furos assim e amarramos eles com arame cozido. Pra sua esquerda. Cuidado aí, vai furar. Pode furar. Amarra esse aqui, ó. Amarra esse aqui. E aí todo mundo junto, jogamos a massa por fora. E aí depois no dia seguinte a gente foi, tirou o madeirite, tava tudo bonitinho. Foi mais rápido. E aí a gente acha que esse sistema é ideal mesmo com bastante gente, porque é menos trampo. E o madeirite vai ter de qualquer forma para usar depois na tampa, já vou falar pra você. Aí beleza, aí uma coisa que assim, nessa hora de jogar a massa, a gente fica muito preocupado porque a massa cai mesmo. Tem hora que ela cai uns pedacinhos, fica uns buraquinhos. Não precisa estriquinar de preocupação, porque essa primeira massa, ela é uma massa de suporte. Depois vem um acabamento tanto por fora, que vai terminar de preencher, vai dar uma engrossada, né? Ele vai cobrir todo o ferro, porque não pode ficar ferro exposto, senão ele enferruja, né? Acaba rapidinho. E por dentro a gente também faz um acabamento, mesma coisa, um reboco mesmo, com uma massa forte, 3:1, 2,5:1. E por dentro, depois ainda do reboco, a gente pega um pouco de cimento, faz tipo uma água assim, de cimento. Aí a gente pode jogar um grude também e passa por dentro com uma brocha para dar uma impermeabilizada mesmo, para ficar trincando, não ter risco nenhum. Estou passando uma massa bem fininha, relativamente fina, de um cimento bem forte, que é um traço 2:1. E isso está acontecendo tanto por dentro quanto por fora. E essa massa tem a intenção de cobrir qualquer pedacinho de ferro que ainda esteja exposto, da malha ou da tela, tapar os buraquinhos que ainda ficaram da massa básica e também contribuir para impermeabilizar, né, para deixar ela impermeável à saída de água. Mas na real a gente acredita que o que vai impermeabilizar mesmo, além da cura, vai ser uma tinta de cimento que a gente vai passar, que é uma calda, uma sopona de cimento, que vão passar com a brocha depois por último. Depois disso que o Tica tá fazendo, que é passar a brocha com água para dar uma igualada, dar um acabamento. A intenção dessa massa também é dar um acabamento. Certo? Ela entrou? E aí, para preencher a tampa, a gente vai ter que fazer escora por baixo, de madeira. Para isso que a gente vai usar os madeirites também. A gente faz uns gomos de pizza, uns pedaços de pizza. A gente faz assim no madeirite e aí vai preenchendo ela por dentro e botando escora. Bota um pontalete no meio, uma escora grande no meio para segurar todos e outras na ponta para segurando. E aí enquanto um por dentro vai botando os gomos, fazendo uns furinhos, os outros por fora vão amarrando uns araminhos também no ferro, para prender no ferro, né? Quando ela tá toda bem escoradinha, bonitinha, aí a gente faz uma massa forte também, 3:1, traço 3:1 e bota tudo por cima e já faz o acabamento, já é uma massa só. Cortar uns pedacinhos pequenos assim, ó. Ó, assim, ó. Vários desse aqui, ó. Tipo assim, ó. Tá. Ó, só que segura firme esse negócio aí, cuidado com o fio. Segura firme, com as duas mãos. Vamos colocar esse aqui, mano.
Sim. Ah, vai ser 2 por encontro. Essa é uma das partes finais da construção da cisterna. Os tapumes foram retirados do teto já. Agora a gente vai passar uma camada mais fina do reboco e aí a parte interna está quase concluída. João de Barro cantou em disparada bem na porta da sua casa. Seu canto soou distante, a melodia ficou marcada. João de Barro, seu canto é forte como é forte sua morada. Do alvorecer ao fim do dia, passará cantos passará. A gente pensou de fazer, geralmente tem 2 buracos. Tem um ladrão, que é um caninho lá no alto, quando tem água demais ele escapa. A gente costuma fazer ele mais ou menos com 60 centímetros pelo menos, para a água escapar e não ficar batendo na parede da cisterna. Ainda mais que aqui a gente vai barrear para não ficar... Então um ladrãozinho, que vocês quiserem, vocês podem recolher também, de boa. E embaixo a gente costuma fazer uma saída bem embaixo mesmo, para conseguir pegar a água mais rente do piso, mais rente do chão, que depois a gente bota um T ou uma mangueirinha para poder puxar, né? Aqui, como vocês vão usar principalmente para beber, a gente pensou em fazer essa saidinha embaixo e mais uma um pouco mais alta, numa altura que caiba um balde tranquilo. Porque aí, além de vocês pegarem com mais facilidade, vocês usam a maior parte do tempo a água que já está limpa, que está para cima do fundo. O cimento, quanto mais úmido ele tiver, melhor ele cura, melhor ele seca. É meio doido isso. Ele precisa secar úmido, senão ele seca muito rápido e trinca, né? Então aqui, a gente imagina que seja um desafio, manter o cimento o tempo todo úmido, porque mesmo o sol que bater direto vai fazer ele secar rapidão. Então, digamos que esse é o nosso... Sempre vai ter alguém com a brocha ali jogando água com a mangueirinha. Mas mesmo assim, depois, a cisterna tomando o sol o tempo todo, seria essa fragilidade dela, né? De trincar ou de água ficar quente, que é uma coisa mais difícil, mas... Enfim, é um risco que se corre. Então o que a gente pensou de fazer? Depois dela acabada por fora, a gente pensou de barrear ela inteirinha, para ficar uma moringa gigante mesmo. Porque daí, além de preservar a água numa temperatura mais bacana, protege o cimento e no processo ajuda ele a curar. Ele vai secar úmido e vai secar numa temperatura mais amena. E vai ser muito mais divertido também, a gente faz acabamento barreado, depois dá pra fazer outras coisas. De arte aí. Vai ficar mais bonito também, vamos combinar. 15 dias que a gente teria para ficar aqui, só que como o trabalho se mostrou bem proveitoso, bastante gente daqui ajudou também, tanto a mexer a massa, quanto a arrumar toda a parte de ferro, né, que é a gaiola. Um dia só para isso, um outro dia depois só para pensar no embolso de cimento. Hoje à tarde foi feito o chapisco, então assim ficou um pouco mais fácil depois de grudar a massa de barro, que vai ser o reboco final. É isso, hoje é celebrar que o mais grosso já foi, né? Agora a gente está fazendo uma massa de barro para fazer a primeira cobertura da cisterna. Essa massa é uma massa que tem que ser fina, assim, ela é mais para facilitar que a outra massa que vai ser mais resistente e impermeabilizada, também de barro, fole. 1, 2, 3, que é 1 de água, 2 de argila e 3 de areia. A dica é você escolher sempre a parte que está na sombra para começar a passar de cima para baixo, assim,
E molhar a parede antes, né? Pra ficar melhor o barro. Bom, a gente, para fazer o reboco aqui da cisterna, primeiro foi passada uma camada fina de argila com areia para poder fixar melhor essa outra camada que é o reboco mesmo. Então a mistura que a Janel sugeriu pra gente, que foi testada ontem, entre outras misturas, foi uma parte de argila ou barro, né? Uma parte de água, um pouco menos que isso, uma parte de polvilho de mandioca, né, que é feita um caldo, uma cola, um grude, 4 partes de areia e 2 de esterco. Então, essa mistura ela vai ficar mais ou menos assim, né, nessa textura, com algumas pedras, alguns galinhos, mas eles vão todos fixar e ajudar a fixar na parede também. A gente está fazendo na verdade o arranjo, né, o entorno da tampa da cisterna, que é a tampinha de acesso para fazer manutenção, para fazer limpeza lá dentro da cisterna. Passa uma pessoa de boa aqui, né? Como é que a gente está fazendo isso? A gente pegou uma madeirite, que é esse aqui, que é um madeirite que vai ser o suporte dessa massa. É um madeirite com um formato mais ou menos desse buraco, né, da série de manutenção, só que um pouco maior. A gente fez uns furos, com a furadeira mesmo, passou uns araminhos, e com esses araminhos a gente vai amarrar essa tampa, ela vindo por dentro, nesses ferros que estão sobrando aqui da tampa, ó, da estrutura mesmo da tampa. E aí depois de fazer isso a gente vai colocar a tampinha, né, e vai preencher de massa o entorno, já com um papelzinho, Tica, para dar um suporte, passando um papelzinho só para separar esse cimento novo do cimento da tampinha e da tampa da cisterna. Na verdade é uma massa de preenchimento, só para adequar o formato dessa saída à tampinha que já está pronta. Você resolveu fazer ela no chão, porque estava com excesso de massa aí, mas o aconselhável é que faça ela no lugar que ela pegue o mesmo formato dos moldes que estiverem lá, porque fazer o molde da tampa lá para trazer para o chão é mais difícil do que fazer a própria tampa, já fazer lá em cima. E é isso. O processo de fazer básico é isso, é o esqueleto e preencher o esqueleto, né? E o cuidado, muito cuidado com a cura dele, que é a secagem do cimento, para ele não secar rápido demais, né? Pra não trincar muito, assim. No geral, botar pra quebrar. É nóis. Nas águas do grande encontro que a vida nos trouxe, como um rio que nasce pra mergulhar no mar. Nas águas do grande encontro que a vida nos trouxe, como um rio que nasce pra mergulhar no mar. Vou seguindo em frente, caminhar tranquilo. Novo presente desde o sol raiar. Vou seguindo em frente, caminhar tranquilo. Novo presente desde o sol raiar. Bem regar, raiou o sol, clareou o dia. Desperta o pensamento, o sol vai nos guiar.
senda de um amor tranquilo. Entre céu, estrela e ser o infinito. Vou seguindo a senda de um amor tranquilo. Yeah. Entre céu, estrela e ser o infinito. Habitando lares, na beira do mar tem uma cidade. Habitando lares, na beira do mar ou junto da mata, onde os pássaros nos cantam novas linhas da criação. Onde os pássaros nos cantam novas linhas da criação. Sabiá, curió, canário. Nasce a lua, nasce o sol, estrela matutina. Só tiro o meu chapéu pra você, sim, a menina. Vou seguindo em frente, caminha tranquilo. Novo presente desde o sol raiar. Raiou o sol, raiou o dia. Um girassol se abriu no jardim. Raiou o sol, raiou o dia. Um girassol se abriu no jardim. Beleza de quintal é casa de flores. É casa de flores. É casa de flores. É casa de flor, onde os pássaros nos cantam novas linhas da criação. Onde os pássaros nos cantam novas linhas da criação. Sabiá,